Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 5, segunda-feira. Bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Embora para nossa análise diária, galera, deixem um like, tá? E compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises, né? Os nossos insights sobre o mundo aqui do trade, né? Especificamente nosso mini índice e o dólar, né, galera? Nossos futuros. Pessoal, hoje o dia foi marcado um pouco mais congestionado, né? A gente sabe que nós estamos ainda praticamente nas férias, né? E liquidez persiste baixa ainda aqui, né? Olha aqui o nosso dólar. Então, os POCs aqui, né? Os nós de liquidez baixo de 50 mil, né? Era para estar 80, 90 aqui, né? Então tá uma liquidez um pouquinho acima na metade. Nossos juros também, olha aqui. A liquidez aqui, ó, baixa, tá? Então hoje ainda tá baixa a nossa liquidez. E nós tivemos apenas o nosso PMI, tá? Que ele veio um ponto, né? Que ele veio basicamente 0,1, né, de queda, com uma pouca distância, né, do consenso do mercado, mas veio um pouquinho mais embaixo e isso fez com que o nosso DXY, tá? Nosso DXY ele ficasse um pouquinho mais na queda, tá? É bem verdade que nesse final de semana, né, nós tivemos uma movimentação, né, ali com a captura ali do ditador Nicolás Maduro, tá? Isso aqui fez com que o nosso dólar deu uma valorizada, tá? No nosso DXY, tá, galera? Mas nada de anormal, tá? Ele chegou até ficar 0,30 de alta e agora tá 0,03 de queda, né? Basicamente no 0 a 0, tá? Galera, deixa eu mostrar aqui também os nossos índices, né? Então, as nossas ações, tá? Nossas ações, no caso, os índices, né? Trabalhando em alta, tá? Principalmente da abertura do mercado americano. Setor de energia, principalmente o petróleo, né? Que ele foi muito requisitado. E aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu até mostrar o Brent aqui para nós, né? Brent, tá? Olha só, né? Então no domingo, né? Domingo às 8 horas da noite abriu, já deu um spike de baixa, tá? Deu um spike um pouco mais de uma queda, né? Por quê? Então o petróleo, né, galera? Para quem não sabe, a Venezuela ali, ela é muito importante, né? No que tange o petróleo, eles têm reservas bem significativa, né? E os Estados Unidos procurando cuidar dela, né? Então isso aqui poderia baratear, tá? Então o entendimento do mercado foi que o petróleo pode ser barateado por causa de uma reserva a mais, né? Então ele fez um movimento de queda, né? Só que antes ele buscou praticamente ele fez a liquidez, né, galera, que eu mostro aqui para vocês. Ele fez a liquidez, tá? Fez o primeiro movimento, buscou uma liquidez maior para aí sim renovar a mínima, né? Que isso aqui é basicamente o Trade Location Price Action, né? Só que eu não posso estar dando palpite aqui porque não opero o petróleo, né, galera? Eu sei que um movimento eu posso até ter um racional aqui certo, mas, por exemplo, se eu não sei a diferença do Brent, né, petróleo pro óleo, né, e o Brent, então não posso estar operando, tá? É macro, microestrutura de mercado. Isso aqui a gente precisa saber. Então não tem como eu estar operando um mercado que eu não sei, né? Nós precisamos estudar antes, tá? Bora voltar aqui pro nosso DXY. Então, galera, a gente viu, que
essas movimentações aqui no setor de energia, né, inclusive foi o contrário. O mercado achou que ia ter uma queda, mas ele fez uma movimentação de queda no primeiro instante, né? Renovou, mas já está em alta, né? Já está 1,67, né? Os metais também, galera, principalmente a prata, né? Olha só, performando para alta, já se endereçando lá para a máxima de mercado, tá? Não está muito longe, não. Tá em alta mesmo, tá? Inclusive o nosso minério de ferro também tá 0,65, 62 de alta, tá, galera? O que mais? E as nossas moedas, né? Pouco mais flat, né, galera? Um pouquinho mais flat, tá? Então, dado isso, né, a gente viu que para nossa macro aqui, para o nosso mini índice, tava um pouquinho mais para compra, tá? Então eu entendi que realmente ele estava um pouquinho mais comprador, embora ele tenha feito movimentos interessantes na venda, né? Principalmente aqui, tá? Na abertura do mercado à vista, né, galera? Uma movimentação bem interessante, buscando o ajuste o POC, né? Mas enfim, o mercado abriu, tá? Uma tendência de alta, a gente viu aqui ó, o micro S&P um pouco mais na alta, tá? Como as commodities estão na alta, né? De forma geral, o mercado, o nosso mercado é comoditizado, tá? Então isso aqui daria para nós um insight realmente de compra, nosso mini índice. Mas qual seria o ponto ideal de entrar no POC no ajuste, né? Então ele já começa com um leve gap de alta, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a pontuação certa, né? 450 pontos, mais ou menos 500 pontos, tá? Ele veio aqui na nossa, inclusive na média contratual, né? Aqui de sexta-feira, que a gente está aqui no 0,5%, voltou no POC no ajuste. Então, galera, essa aqui já seria a excelente compra, né? Isso aqui foi uma excelente compra para vir renovar a máxima e tentar desafiar e trazer para níveis mais altos, né? Então eu achei que seria bem interessante, né, conforme eu falo para vocês, trazer em 500 pontos. Né? Então no 64.500, 64 mil, já achei interessante, né? 64.500 é isso aqui, né? Então trazer para esse nível de preço seria bem interessante, tá? Logo aqui no início do mercado, né? E nós não podemos deixar de ver também o nosso juros. Juros na abertura de mercado um pouco flat, tá? Sem um direcional um pouco mais correto, tá? E agora, né, a gente vê que a ponta longa está até um pouquinho mais, positiva, tá? Mas a ponta média e curta, flat, positiva, negativa, tá bem difícil, tá, galera? Tá bem difícil de operar segundo o nosso juros. Porque o câmbio ele pode ficar positivo e negativo e a bolsa pode ficar positiva e negativa. O que vai brilhar agora, né, quando os juros ele está assim flat, são as outras correlações, né, que permeiam o nosso ativo, né, o nosso derivativo, no caso aqui o mini índice, e o outro seria o dólar, tá? Então essa movimentação aqui, essa compra aqui já para mim foi ideal, né? Isso aqui é ideal. Depois na abertura do mercado à vista, né? A gente viu um pouquinho mais flat, tá? Abriram flat, mas um pouquinho mais na queda. Aí eu entendi que quem fez uma venda aqui, né? Poderia levar até o POC e o ajuste. E a outra venda, né, seria um pouco mais interessante que ele se movimentasse um pouco mais abaixo, tá? E quem levou um stop aqui, né? Porque assim, isso aqui a gente tem uma liquidez aqui, né? Então ele precisa deixar essa área, voltar a tocar por baixo e renovar a mínima, né? E vir fazendo topos e fundos descendentes. Mas não foi isso que ele fez, né, galera?
ele conseguiu, os players de mercados, eles conseguiram, a compra conseguiu defender aqui no POC e no ajuste, tá? Então levar um stop aqui, tá? Eu não achei tão interessante entrar aqui, porque você tem que movimentar uma movimentação um pouco mais expressiva, né? Basicamente ele não saiu desse range e tem essa liquidez central aqui, tá? Tem essa liquidez central aqui. Não conseguiu, né, fazer essa movimentação um pouco mais expressiva para já vir para renovar a mínima. E além disso, isso aqui estava bem flat, né? Olha só. Basicamente, galera, olha só. A gente viu aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho mais, né? Os nossos índices, ações, né, em flat, né? A gente vê aqui a Petrobras está em queda realmente, ainda mais com a abertura do mercado americano, olha só. Potencializou, né? Petrobras está lá para baixo, mesmo caindo já 2,88, né? Só que a Vale ela se manteve, né? Por uma leve alta, uma alta de quanto? De 0,80, né? Uma alta interessante, né? Uma alta realmente já consolidada. Essa movimentação é um pouco mais tímida, né? No começo aqui do mercado, olha só. Bem ruim de operar, né, galera? Bem ruim mesmo, porque a gente, aqui o fato é que a gente tem a linha zero aqui, e olha só, tudo é meio que flat para alta, meio flat para baixa, né? Então isso aqui é um cenário um pouco mais confuso, né? Então por isso que eu preconizo aqui, né, que ele perca, né, esse range, volte nesse toque, aí sim, né? Ele não perdeu tanto aqui, tá? Ele não, basicamente ele fez uma frequência, só uma frequência aqui para baixo, né? Tem que deixar umas 3 frequências aqui e voltar, fazer um movimento mais expressivo, né, galera? E ele só segurou aqui, né? Ele ficou errôneo aqui. Isso aqui é ruído de mercado, tá, galera? E nessa liquidez aqui que ele conseguiu fazer, aí a gente viu um desarrefecimento, na verdade, né, galera? Olha aqui a movimentação dos índices das ações. Então começaram a ficar positiva, tá? Começaram a ficar positiva, olha só. Né? Então, de um cenário um pouco mais incerto, começaram a ficar até positiva, né? Aqui nesse quadrante aqui das 11 até mais a partir das 11, né, galera? Basicamente tudo estava positivo. Aí aqui seria um pouquinho mais interessante a compra, mas a compra, né? Qual foi a melhor compra aqui? Exatamente essa aqui. Que ainda teve um reteste aqui, né, galera? Então, abertura do mercado americano, a gente teve basicamente aqui uma promoção, né? Que ele tocou num, num local mais embaixo, né? Que a gente tem aqui as nossas áreas, né? Aceitação, preço de aceitação, rejeição e a rejeição aqui, né, galera? Então ele voltou nessa zona de preço que é bem interessante, que é justamente o POC, o ajuste, né? Veio na aceitação, voltou de novo no POC, no ajuste, né? Essa aqui foi a retomada da compra, né? Só que o reteste aqui, né? Com essa movimentação. Depois ele começou a trabalhar de forma um pouco mais forte, né? Mas juntamente com os nossos índices, ações, né? Os ETFs, olha só, performando na alta. Aí aqui assim seria um pouquinho mais interessante esse movimento, né? Esse movimento é mais interessante, né? Que ele fez um movimento um pouco mais forte, voltou aqui embaixo, né? Então ele fez essa movimentação, né? Que é justamente aqui poderia ter a compra, poderia, né? Tá um pouco mais apertada, tá? Mas dá para fazer, né? Essa movimentação, que é justamente o que eu estava esperando aqui embaixo, né, galera? Então essa movimentação que tem que ocorrer aqui, né? Aqui é ruído de mercado, então a diferença aqui é que aqui é na compra e aqui na venda. Então por isso que ele tem que fazer uma movimentação um pouco mais expressiva. Aí ele volta, aí aqui tá a compra, né? Para vir justamente desafiar a mínima. E aqui é o contrário, galera.
Então a diferença, né? Essa é a diferença. Que o trade ele tem que ser disciplinado. Então a movimentação um pouco mais expressiva, volta, né? Compra para vir já desafiar a máxima, né? Aqui é o contrário, só que ele não desceu conforme eu falei, né? Ele ficou mais errôneo aqui num quadrante, né? No range aqui fazendo nada, né? Mas é o que houve a defesa de o mercado ele encontrou o fundo, né? Então, galera, basicamente foi isso, tá? Não teve tanto eu diria que compras aqui não seria tão saudável estar operando, né? A gente tem o payroll terça, quarta e quinta, tá um pouco mais interessante para nós estarmos operando, tá? Essa segunda tá um pouco mais manhosa, né, galera? Mas, né, continuo fazendo análise aqui para nós. Pessoal, dólar futuro, o dólar foi o seguinte, né? Então, ele já fez basicamente a operação que toda semana praticamente tem, né, galera? A gente tem aqui o nosso ajuste POC mínimo da CME, máximo da CME, máxima de mercado e máximo da CME. Então, da mínima da CME, né, a gente foi para a máxima da CME. Essa operação aqui muito interessante, né? Muito interessante, tá, galera? Então, conforme eu falo aqui para vocês, né, tá bem interessante essa operação. Então, a gente tem da mínima da CME para a máxima da CME, da máxima da CME para a mínima da CME, né? Basicamente, nós tivemos aqui dois racionais interessantes. Fato é que o nosso, deixa eu mostrar aqui na nossa carteira, né, o nosso Forex. Então os outros pares, né, tá um pouco mais flat, tá? Mas o real ele tava perdedor, tá? Perante as outras moedas, tá? Tava mais perdedor. A Libra aqui tava até um pouquinho mais negativa, tá? Mas o real, ele de forma geral, ele tava um pouquinho mais perdedor. Isso que fez com que o nosso dólar também ele ficasse um pouco mais positivo durante essa manhã do pregão. Agora que ele ficou um pouquinho mais negativo, né? Mas está basicamente no 0 a 0, tá 0,10, né? 0,1. Então tá um cenário um pouquinho mais perigoso, né, galera? Deixa eu estar apagando aqui as nossas VWAPs ancoradas, tá? Que eu uso durante o mercado para nós operarmos, né? Então a gente viu aqui, fez essa movimentação, tá bem interessante, tá? Foi o que ele fez, né? Tem a liquidez aqui, né? Jogou a liquidez um pouco mais em cima e fez o primeiro preço futuro acima dessa liquidez aqui principal, né? Quando ele faz essa movimentação, né? Quer dizer que o dólar está uma possível compra, uma compra vai atuar um pouco mais forte, uma tendência de alta. Então ele fez logo essa movimentação, né? Passou aqui, inclusive da parâmetro de abertura estava aqui em cima no 475, né? 475 e meio. O nossa máxima também de mercado, né? A taxa máxima de câmbio seria essa aqui, né? Que está no, deixa eu até clicar nela. 476, né? 476. Então fez essa movimentação, colocou o preço futuro aqui em cima, né? E ele voltou, né? Ele foi lá em cima, quase chegando no 490. Aqui a gente tem o 490. Fez o primeiro preço futuro. Essa aqui para mim foi a operação mais fácil do câmbio, né? Que ele procura níveis de preço mais altos, volta, fica ainda em cima do preço futuro, né? E a Petax ela tá compradora, conforme eu falei para vocês, porque ele pegou essa liquidez e deixou o preço futuro acima dessa liquidez, né? Essa compra aqui para vir desafiar a máxima, né? De até então é a mais fácil, né? É a mais fácil que tem. A operação é uma das operações mais fáceis, tá? Então ele fez o segundo preço futuro acima, um pouco mais acima, tá? Mas não tem nenhuma distância aqui.
Eu acho que nem uma distância de uma frequência, né? Olha só, uma frequência de 3,5 pontos, praticamente de uma Petax para outra, né, galera? Tá aqui, a gente tá, o nosso casado tá de 36 pontos, basicamente, né? A gente, no nosso estudo sugerido, nós erramos 5,5 pontos, que é dessa diferença dessa Petax para essa Petax final, que é o nosso spot do dia, que aqui já está colocado para nós, né? Então, ele tá no meio, né? Então ele tá aqui no meio, a gente tem uma venda, se ele vier para cá, tá? A gente tem uma venda na modalidade scalp e aqui uma compra na modalidade scalp, tá? O fato é que ele fez essa movimentação, tá? E depois os nossos juros, né, galera, conforme eu falei para vocês, né, ele fez os juros, ele começou a fazer um arrefecimento, tá? Mas tá flat, tá sem volume financeiro, e o dólar parece que realmente os investidores assim perderam um pouquinho mais o interesse, né, pessoal? Então ele não conseguiu fazer essa movimentação de passar, né, de voltar aqui para o preço futuro e passar novamente, tá? E vir desafiar pelo menos o 5,50, né? Aqui a gente tem em cima o nosso 5,50, já seria uma excelente venda aqui, aqui realmente seria uma venda na modalidade scalp, né, pessoal? Mas ele perdeu força, tá? Buscou o spot, né? E aqui eu mostro para vocês que nós temos dois spots. Nós temos o preço futuro, tá? A Petax à vista e o spot, que são esses dois aqui, né? Então a gente tem no 62 e no 64,5, que é justamente esse cálculo, né? Que a gente tem o preço futuro, né? Então basta eu renovar aqui a nossa explicação. Preço futuro, primeiro spot do dia. Segundo preço futuro, spot, terceiro spot, segundo spot do dia, tá? E taxa à vista, tá? Então, terceira Petax futura, terceiro spot do dia, terceira taxa à vista, spot final, que é a Petax oficial e a taxa futura, né? O spot nada mais é, né, do que a diferença do retirada do preço futuro, que é o casado, né? Só que nós tiramos os juros, né? Então tem essa diferença aqui, né? Na primeira Petax nós não retiramos porque o preço de referência é esse aqui, tá? Mas como nós trabalhamos no preço futuro, né? O preço ele está aqui. Esse aqui é onde o mercado ele já tem uma ideia onde o preço vai trabalhar, né, galera? Então a gente já sabe dessa dinâmica aqui no nosso canal, né? Então basicamente ele fez isso, né? Então veio do preço futuro, aqui na segunda Petax futura, tocou aqui no spot e não conseguiu renovar. Eu achei que ele ia fazer uma movimentação um pouco mais interessante, mas ele chegou até aqui mais ou menos no... Deixa eu realmente ver, no 76,5, né? Então ele chegou na interseção, né, do preço do segundo e do terceiro, do primeiro e do segundo preço futuro, né? Que os players se deram por vencido mesmo e fez o terceiro preço futuro, né? E depois buscou de novo, né? A nossa aliás, o POC e o ajuste, né, galera? Ele começou a trabalhar aqui, tocando aqui por baixo, né? Então fez uma movimentação até que interessante aqui, né? Só que conforme eu falei para vocês, eu prefiro que ele perca mais um pouco, faça um movimento um pouco, pelo menos de duas outras frequências, volte aí, aqui assim a gente tem a venda para desafiar a mínima, né? Ele fez essa movimentação aqui, mas foi uma movimentação bem econômica, né, galera? Poderia ter feito uma venda aqui, eu acho que daria uma venda aqui, né, galera? Bora ver se tem uma frequência aqui. Deixa eu colocar aqui no 9, né? Então, gráfico de uma frequência, basicamente, que é o 9 range, né? Ele fez uma movimentação aqui, né? Então,
Aqui tá bem interessante, né? A venda, ele fez essa movimentação, é melhor quando ele faz uma movimentação mais expressiva, né? Porque aqui tá basicamente 1 para 1, né, galera? Passou daqui, ele fez 2 frequências, tem que estopar, tá? Então, fez uma frequência para baixo, veio para mínima, já já faz a parcial, né? E traz para o preço de entrada e o trade ele estaria até agora com o vendido, né? Isso aqui só é basicamente um racional, tá? E o alvo seria a nossa Petax final, né, galera? Bora ver se ele vai ter a força. Então, galera, basicamente foi isso, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!